Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal o jeito mais divertido de você aprender sobre ações e mercado financeiro aqui no YouTube. E hoje esse vídeo é inspirado no Patrick, um menino lá do escritório, que veio perguntar como que a gente faz para começar a escolher as ações que a gente vai analisar. Eu achei muito legal, achei uma coisa assim que a gente já trouxe para vocês, olha, a gente vê isso aqui, vê tal múltiplo, vê tal negócio, mas a gente nunca trouxe o processo, pode ser bem interessante. Então a gente vai falar disso hoje aqui com vocês. Gente, muito objetivos, tá? Como que a gente faz para analisar empresas no mercado financeiro? Tem algumas formas, top-down, bottom-up, análise técnica, usar análise fundamentalista. Você pode usar múltiplos, você vai escolher uma série de múltiplos, mas a gente faz uma técnica um pouco diferente, talvez uma técnica mais quantitativa antes de ir para o quali. É muito comum, tá? Não estou falando que só a gente faz, não é isso não, pelo contrário, ok? É algo muito comum. Mas a gente vai para o lado quantitativo primeiro. A gente vai analisar números das empresas e vamos reduzir, a gente vai analisando, vai filtrando o que serve, o que não serve, o que a gente quer, o que a gente não quer. E depois que chegar um número reduzido, porque deve ter, sei lá, 500 ações na bolsa, quando chegar nesse número reduzido, aí a gente vai para o quantitativo. Então a gente começa, no qualitativo, tá? A gente começa no quanti, termina no quali, começa no quantitativo, acaba no qualitativo. Como? A gente pega uma planilhona, tá? Sendo muito honesto, a gente baixa da Status Invest. Eu vou abrir uma aqui para vocês verem. E a gente vai fazendo filtros, vai pegando informações importantes dessa listagem, desta planilha, e vai chegando nas ações que a gente quer, ok? Qual é o primeiro filtro? Vamos falar desses filtros aqui com vocês, então. Qual é o primeiro deles? Liquidez diária. Por que liquidez diária é tão importante? Porque você pode ficar preso no papel. Se você compra um papel que ninguém quer comprar, ninguém quer vender, ninguém está olhando para ele, se algo acontecer, você não sai dele mais. Então, primeiro, se ninguém está olhando para ele, ele vai andar de lado, né? Não é uma regra. Existem papéis que todo mundo olha e andam de lado, mas via de regra, quando o papel está andando de lado por um certo tempo, ele foi deixado de lado. Não está nem bem nem está mal, o mercado não está olhando para ele agora. Então, se você vai pegar um papel que tem pouca liquidez, ele provavelmente vai estar andando de lado. Se sair uma notícia muito boa, legal, mas se sair uma notícia muito ruim e o papel despenca, você não consegue vender a tempo. Aí você vai pensar, mas pô, se despenca ninguém quer comprar. Não é verdade. Tem gente que compra, que está vendido, que compra na baixa, N estratégias para as pessoas fazerem isso. Mas se você está num papel com pouca liquidez, você não consegue sair. Você que quer sair não consegue sair. Não consegue sair a tempo. E papéis com pouca liquidez, essas pessoas que fazem estratégia de entrar vendida, de comprar quando você quer sair, não vão olhar para você, elas não querem chegar perto. Elas não querem um papel que não tem liquidez. Então, liquidez diária é o primeiro. Depois disso, eu vou para o ROI. ROI é Return on Equity, retorno sobre patrimônio líquido, e ele vai te mostrar o retorno que os acionistas estão tendo do investimento que eles fizeram na empresa. Legal? Como faz essa conta? Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então você vê o lucro dos sócios ali do negócio, você comprando ação, você vira um sócio, então é uma métrica que você precisa olhar. E é muito importante que ali ele tenha um certo número, que como eu falei, eu vou deixar aqui no final do vídeo e vou deixar aqui na descrição também para vocês darem uma olhada nesse parâmetro, mas ROI é a segunda coisa que a gente olha. É uma métrica de rentabilidade da empresa. Não olha o ROA, tá? A gente no escritório não olha ROA, retorno sobre os ativos, ok? Depois a gente vai olhar o ROIC. ROIC é Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido. Então ele vai te falar como que a empresa investiu, se o CAPEX dela deu resultado, se ela fez bons investimentos, o retorno sobre como ela investiu. Esse investimento deu retorno, mas tem um componente muito importante para o ROI, que você não pode pegar ele puro. É claro que ele vai te dar
uma certa visibilidade. Mas é legal comparar ele com o ROC, legal comparar ele com o custo ponderado de capital da empresa. E aí você até chega num outro conceito, o EVA, mas você vai saber se o retorno do capital investido foi maior do que a taxa de juros que a empresa tomou para ter o capital para fazer esse investimento. Entende? Então o ROIC é super importante. ROIC também a gente tem que dar uma olhada. Depois do ROIC, a gente vai pensar na dívida, ok? Aí a dívida entra em jogo. A gente precisa olhar alguns parâmetros de dívida. Tem dívida EBITDA, dívida EBIT, dívida PL, e aí vai depender um pouco do setor, da empresa, do que você está olhando na hora, porque EBITDA, EBIT e o PL vão variar de empresa e de setor. Mas a gente pode pensar no dívida líquida EBITDA. Por quê? Porque vocês sabem, vocês acompanham aqui o canal, o EBITDA é uma medida de geração de caixa, de potencial de geração de caixa. Não é caixa, não é fluxo de caixa livre, mas é mais ou menos como a operação se pagou, se a operação foi rentável ali no EBITDA, entendeu? Porque na DRE, depois que você passa o EBITDA, você tem juro, depreciação, amortização, imposto, mas não tem operação. Não tem despesa administrativa, despesa com venda, despesa geral, CMV, os impostos da produção, da operação. Você tem essas coisas a mais, né? Juros, despesa financeira, receita financeira, imposto. Então, o EBITDA acaba sendo uma métrica para você ver se a operação se pagou. Muitas vezes você tem um EBITDA positivo e tem um lucro líquido. Não tem, né? Tem prejuízo no final. Então, quer dizer que EBITDA positivo é a única, última coisa suprema que você tem que olhar. Mas ele já está te falando que ele é um potencial de geração de caixa, a operação se pagou ou não. Então, você pega a operação se pagando ou não e vai jogá-la contra a dívida líquida. O que é a dívida líquida? É a dívida bruta menos caixa, menos o que ele tem ali na conta corrente, tá? Então, estou simplificando, gente. Tem o jargão de mercado ali, disponibilidades, que a gente até já falou que é aqui no canal, mas dívida líquida é dívida bruta, empréstimo, financiamento, debênture, e você tira o que a empresa tem em caixa, você chegou na dívida líquida, aí você divide dívida líquida por EBITDA. O que você vai ter? Você vai ter quantas vezes o EBITDA cabe dentro da dívida líquida, ou seja, quantas vezes você precisa fazer aquele EBITDA para pagar aquela dívida. Pô, é uma métrica super importante, né? Agora que explicou, faz bastante sentido. E o mercado trabalha com 2, 2,5, 3 no máximo. Quando dá 3,5 o mercado já se assusta, que é um caso recorrente aqui, um running gag aqui do canal, que é Klabin. Ok? Então, dívida líquida EBITDA abaixo de 2, até 2. Aí a gente vai olhar para coisas diferentes, a depender do que a gente quer. A gente quer alguma coisa com dividendo, a gente vai olhar dividend yield. A gente quer uma ação de valor, a gente pode olhar LPA, pode olhar PEG ratio, pode olhar outras coisas. Pode olhar margem líquida, a depender do setor. A gente fala de RD Saúde aqui no canal. E é uma empresa que fatura 13 bilhões por trimestre, mas a margem líquida dela é 3%. Então, isso é uma coisa para se ver, né? Então, margem líquida, dividend yield, PEG ratio, são coisas que a gente pode ver aqui no canal também. A gente vai falar num segundo vídeo aqui com vocês, e aí a gente vai fazer um filtro juntos, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar aqui para vocês uma tabelinha dessas métricas, o que a gente usa, aqui na descrição também. No próximo vídeo a gente termina de fazer essa listagem e a gente vai fazer um filtro junto. A gente vai escolher uma ação junto. Se vocês deixarem aqui no comentário, a gente escolhe uma ação junto, faz esse filtro. Tá legal? Obrigado, gente. Curte, compartilha, comenta e até o próximo vídeo.